Olá, meus amigos, futuros escreventes técnicos judiciários do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Murilo Aquaviva e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as questões que eu preparei para o seu simulado aí de processo penal, tá bom? Antes de começar, vou me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Murilo Aquaviva, como eu já disse. Eu sou analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo e professor de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB aí desde 2016. É um prazer estar aqui com vocês fazendo essa correção. Preparei essas questões com muito carinho para vocês, selecionei. Algumas delas já foram cobradas em concursos anteriores da VUNESP e outras me baseei em questões antigas da VUNESP e fiz algumas adaptações para que você possa se preparar da melhor forma possível para o seu concurso que está chegando aí, hein? Tá chegando. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo uma excelente preparação com profissionais aí de alto gabarito, como vocês já puderam perceber. Vamos lá, pessoal? Sem mais delongas, vamos corrigir as nossas questões de processo penal. Eu espero sinceramente que vocês tenham conseguido fazer com tranquilidade tudo que foi proposto, tá bom? Não é nada absurdo, é tudo baseado aí em matérias que já foram cobradas aí no concurso de escrevente do TJ de São Paulo, que, diga-se de passagem, é um excelente cargo. Vocês vão gostar muito, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Eu vou lendo aqui no meu material, vocês acompanham aí no slide as questões e eu vou fazendo os apontamentos que eu achar necessário aqui para que você compreenda melhor por que você acertou e o melhor, se de repente você errou, para que você compreenda o porquê do seu erro, porque assim você não vai esquecer mais e não vai ter mais dificuldade nesse tema aí que você acabou errando, tá bom? Lembre-se que a hora de errar é agora, não fique chateado se de repente você não atingiu o desempenho esperado no seu simulado. Lembre-se que a hora de errar é agora, tá bom? E você vai entender eventualmente porque você errou, e se você acertou, meus parabéns, isso só demonstra que você está no caminho certo e que sua aprovação se avizinha aí na prova de outubro aí do TJ de São Paulo. Vamos lá, pessoal. A primeira questão de processo penal do nosso simulado foi a de número 75. E eu vou ler ela aqui para vocês para a gente comentar um pouquinho a respeito dela. Vamos lá. Questão 75. A respeito das causas de impedimento e suspeição do juiz, de acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem parentes entre si, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 4º grau. Bom, já é um apontamento importante que a gente tem que fazer nessa alternativa, tá? O examinador, principalmente na VUNESP, em geral, questões provas de primeira fase, são muito cobradas o que a gente chama no mundo jurídico aí de lei seca. O que é a lei seca? Nada mais é do que a letra pura da lei, como ela está no texto legal. Aí vocês acompanham, não sei por onde vocês estudam, se é por um vademecum, por outra ferramenta que reúna aí, que compile as legislações. Eu gosto muito do site do Planalto, né? Não existe fonte de estudo da lei mais atualizada que o site do Planalto. Então, se você não quer gastar dinheiro, e isso que é o melhor, é gratuito ainda. Se você não quer gastar dinheiro, não quer correr risco aí de comprar um vademecum desatualizado, estude a legislação pelo site do Planalto. Você digita lá no Google Código Penal Planalto, já vai abrir a página do Código Penal no Planalto. Você ainda consegue dar um Ctrl F e procurar especificamente, exatamente, os artigos cobrados no seu edital de escrevente do TJ de São Paulo, que é muito legal, né? O seu examinador, a VUNESP, já coloca dentro do edital ali os artigos que podem ser cobrados, né? Então isso facilita por demais o seu estudo, tá bom? Então não existe fonte mais atualizada de lei que o site do Planalto, tá bom? Bom, vamos lá. Essa alternativa A, ela cobrou conhecimento exatamente da lei seca e ela fez uma alteração muito capciosa para induzir você ao erro, tá? Por isso é importante que você faça um estudo muito atento da lei seca. Eu sei que não é agradável você ficar lendo o texto da lei, principalmente para o pessoal aí que de repente não tem uma formação jurídica. É difícil você ler algo sem compreender plenamente. É claro que as aulas vão ajudar vocês
a compreender a matéria, mas é muito importante que você faça a leitura repetida da lei seca e treine, claro, com questões, porque isso vai sedimentar o seu conhecimento, tá bom? Então, olha só o que o examinador fez aqui, né? Ele trouxe na alternativa A, que está errada, o texto do artigo 253 do nosso Código de Processo Penal. E ele fez uma pequena alteração, onde ele colocou na alternativa o 4º grau, a lei prevê 3º grau. Então fiquem muito atentos, circulem isso no momento que vocês forem estudar, porque é de suma importância que vocês gravem esses detalhes, tá? Então, o artigo 253 do Código de Processo Penal diz exatamente assim: nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Na nossa alternativa está até o 4º grau, tá bom? Então, é essa a diferença, tá? Eu sei que é chato, eu sei que a gente escorrega, né? Candidato bom acaba escorregando nesse tipo de informação, porque, querendo ou não, exige um decoreba da lei. Mas é necessário, gente, é necessário. Você tem que se preparar para a prova, tá? Vamos para a alternativa B. O juiz será suspeito, podendo ser recusado por qualquer das partes, se já tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Tá. Pessoal, qual que é a peculiaridade aqui? O examinador, ele trouxe na nossa alternativa B, que está errada, que o juiz será suspeito, quando na verdade o artigo que trata desse tema específico aqui, que é o 252 do Código de Processo Penal, diz que o juiz não poderá exercer jurisdição. O que isso significa? Que o juiz é impedido e não suspeito. São institutos diferentes, são institutos diversos, que você não pode confundir. O examinador adora misturar esses dois pontos, o instituto da suspeição e o instituto do impedimento. Então diz o nosso artigo 252, o juiz não poderá exercer a jurisdição, ou seja, ele está impedido e não suspeito, no processo em que, inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de você compreender. Imagine um juiz de primeiro grau que ele é promovido e chega aí a desembargador, né? Ele vai atuar na segunda instância, dentro lá do TJ, na sede lá do TJ. O desembargador vai atuar em alguma câmara lá criminal, que seja, tá? Imagine que chega para ele julgar, naquela câmara que ele trabalha com outros desembargadores, um processo em que houve um recurso e que quem recorreu disso aí, o recurso foi, na verdade, de uma sentença que ele mesmo prolatou lá em primeiro grau. Então ele está impedido, na condição de desembargador, de julgar aquele caso, tá bom? Exemplo simples. Vamos embora, vamos para a próxima. Vamos para a alternativa C. A alternativa C é a nossa alternativa correta. E a alternativa diz o seguinte: ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, que ensejava impedimento ou suspeição, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Isso está correto, meus amigos. É o texto expresso do artigo 255 do nosso Código de Processo Penal, que diz assim: o impedimento ou a suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará, acabará, pela dissolução do casamento, que foi o que originou aquele parentesco por afinidade. Entretanto, se sobreveio descendentes, permanece o impedimento à suspeição. E ainda que dissolvido esse casamento sem descendentes, não poderá funcionar como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, que são, ou o enteado, né, que são os parentes por afinidade, de quem for parte no processo. Então lembra aquela expressão que você já ouviu, que não existe ex-sogro e não existe ex-sogra? É verdade, tá bom? Aqui é um exemplo de que não existe ex-sogro e não existe ex-sogra. Nesse caso aqui, ainda que dissolvido o casamento, mesmo que sem descendentes, você não poderá funcionar num processo como juiz, o juiz não poderá funcionar num processo em que sua ex-sogra seja parte. Beleza? Essa é a alternativa correta. Alternativa D. O juiz será suspeito somente se for credor da parte autora. Tá errado.
artigo 254 do nosso Código de Processo Penal, acrescenta mais uma hipótese. O juiz dar-se-á por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Então essa alternativa aqui ela está errada, porque falou que o juiz será suspeito somente se for credor da parte autor, o que não é verdade, tá bom? É de qualquer das partes. Alternativa E. O impedimento não poderá ser reconhecido ou declarado, ainda que a parte injurie de propósito o juiz. Letra E está errado, porque diz que a alternativa E falou em impedimento. E o artigo 256, que trata do assunto do nosso Código de Processo Penal, ele fala da suspeição. Ele diz que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz de propósito ou der motivo para criá-la. Então imagine a situação que uma das partes não quer que seu processo seja julgado por aquele juiz, porque ela sabe que quanto àquele tema ali que está sendo proposto em juízo, aquele juiz, aquele magistrado específico, ele tem uma posição muito rígida, rigorosa sobre aquele tema que pode prejudicar o processo dela, né, o êxito na causa dela. E por conta disso ela cria uma situação injuriando o juiz de propósito, por exemplo, para que ele seja dado como suspeito naquele caso, tá? Então a lei se antecipou prevendo essa hipótese aí para não ferir o princípio do juiz natural, né, a independência do judiciário, né, a imparcialidade do juiz, para que a parte não possa escolher o juiz que quer julgar a causa dela. A lei se antecipou e já trouxe essa hipótese. Entretanto, a alternativa E está errada, porque ela fala em impedimento, e na verdade não é. A lei fala em suspeição, tá bom? A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der algum motivo para criar aquela suspeição e se livrar daquele magistrado que ela não quer que julgue o seu caso. Beleza, pessoal? Questão 75, gabarito a letra C. Vamos para a 76, que traz no enunciado uma cópia do artigo de lei e ela quer que você complete, tá? A Vunesp gosta de questões assim, vocês vão ver que vai ter mais uma aí no nosso simulado. Bom, questão 76. Nos procedimentos, espaço, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, de pronto, de plano, recebê-la e espaço, aí ele traz o artigo CPP, artigo 396. Assinale a alternativa que preencha adequada e respectivamente as lacunas. Vamos direto ao ponto para não perder tempo. A alternativa que preenche diretamente a lacuna é a alternativa C. Corretamente a lacuna, perdão, é a alternativa C, tá? Porque diz o artigo 396 do Código de Processo Penal que nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, se não a rejeitar de plano, porque ela não preencheu alguns requisitos legais, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Encaixa perfeitamente na alternativa C. Todas as demais, como vocês podem observar, estão erradas porque não correspondem ao texto legal do artigo 396 do nosso Código de Processo Penal, que é o que o examinador queria expressamente no enunciado aqui. Beleza, meus amigos? Vamos lá, então. Questão 77. Aqui é bem legal, vou trazer uma dica bem interessante para vocês não esquecerem mais as hipóteses de absolvição sumária. No rito do procedimento comum ordinário, constata-se imediatamente após o oferecimento de resposta escrita à acusação que existe em favor do acusado manifesta causa de excludente da ilicitude. Nesse caso, o artigo 397 do CPP indica que deve seguir. Letra A, suspensão do processo e do prazo prescricional? Não tem nada a ver com o artigo de lei indicado aqui. Letra B, absolvição sumária do acusado? Interessante. Letra C, rejeição da denúncia? Interessante também, pode causar confusão e a gente vai entender por quê. Letra D, designação de audiência de instrução e julgamento. E letra E, designação de audiência preliminar. Já adianto para vocês que vocês de cara, com a leitura, com o conhecimento da lei seca, vocês já eliminariam a letra A, a letra D e a letra E, tá bom? Vocês poderiam ficar em eventual dúvida na letra B e na letra C, mas já adianto para vocês que a letra B é a correta, tá bom? Por quê? Porque o artigo 397, ele trata das hipóteses de absolvição sumária. Basicamente, a absolvição sumária, ela é um instituto que permite que o juiz de pronto, né, ao analisar ali
a resposta à acusação do ofendido, veio a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, abriu prazo para o ofendido responder à acusação por escrito, e o ofendido traz lá uma hipótese, falou, olha juiz, beleza, esses fatos que aconteceram na denúncia estão aí e tal, mas não foi bem assim. Na verdade, a morte do indivíduo que o meu cliente praticou ali foi em legítima defesa, e tá aqui as provas, ó, isso comprova que foi legítima defesa, tá aqui um vídeo e tudo mais. Ele alega uma evidente causa de exclusão de ilicitude, que é a legítima defesa, e vocês vão ver em processo em direito penal, tá? A legítima defesa ela é uma causa de exclusão da ilicitude. Ela pode ser configurada, ela pode ser provada durante o curso do processo, durante a instrução processual, e o juiz absolver lá na sentença final o indivíduo, porque entendeu que restou comprovado que foi legítima defesa. Mas o advogado ele também pode ter o sucesso de comprovar essa causa aí dessa legítima defesa, até com elementos que já estavam no inquérito policial, de que evidentemente houve uma legítima defesa, que não precisa esperar o processo todo correr para comprovar aquela causa excludente da ilicitude. O advogado ele já consegue com muito êxito comprovar ali de início no processo, na sua resposta à acusação, que houve uma hipótese de exclusão da ilicitude em virtude da legítima defesa. Então, para evitar o desnecessário curso de todo o processo, uma instrução processual desnecessária, a lei já prevê uma hipótese para que o juiz absolva sumariamente, absolva de plano um indivíduo que tenha conseguido comprovar evidentemente que naquele caso dele havia uma causa de exclusão da ilicitude. Então, se houver uma manifesta causa de exclusão de ilicitude comprovada nesse momento processual, o que acarreta a absolvição desse indivíduo é a absolvição sumária prevista no artigo 397 do nosso Código de Processo Penal, beleza? Não é o caso da rejeição da denúncia, é diferente, eles são momentos diferentes, tá? Quando tem absolvição sumária, o juiz já recebeu a denúncia. A denúncia é a peça inicial acusatória, né? É diferente do que você ouve dizer aí no programa do Datena. O indivíduo fez uma denúncia anônima, o indivíduo fez uma denúncia por isso. É um termo vulgar, tá? É um termo que não é técnico. O termo técnico para denúncia, denúncia tecnicamente nada mais é do que a petição inicial do processo penal. É a ferramenta pela qual a acusação, o Ministério Público, imputa formalmente ao sujeito determinado delito. O juiz vai analisar aquilo, se estiver correspondendo aos elementos de informação ali, se tiver justa causa do que foi, tiver relacionado com o que foi colhido no inquérito policial, tiver ali prova da materialidade, indícios suficientes da autoria, o juiz recebe aquela denúncia, tá bom? Então ele entende que preencheu os requisitos ali, não quer dizer que o cara está condenado, nada disso, mas quer dizer que a denúncia preencheu os requisitos mínimos necessários para que o processo penal tenha início, beleza? Isso é diferente da absolvição sumária, são momentos processuais diversos, tá? A rejeição da denúncia ela ocorre antes da resposta à acusação, tá? E a absolvição sumária ela é depois da resposta à acusação, tá bom? Agora eu vou trazer uma diquinha aqui rápida para vocês se ligarem aí nas hipóteses de absolvição sumária que estão previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Grava essa frase aqui: três ex evidentemente. Por quê? Quais são as causas de exclusão, de absolvição sumária? Excludente de ilicitude, um ex. Excludente de culpabilidade, outro ex. E extinção da punibilidade, outro ex. 3 ex. E o evidentemente? Evidentemente não constitui crime. Então são causas de absolvição sumária. Se houver manifesta causa de exclusão da ilicitude, manifesta causa de exclusão da culpabilidade, causa de extinção da punibilidade, isso vocês vão ver em direito penal, esses institutos, e se o fato evidentemente não constituir crime, pessoal, beleza? Guardem isso. 3 ex evidentemente. São as causas aí de absolvição sumária, que é diferente das causas que ensejam a rejeição da denúncia ou da queixa, tá? O que enseja a rejeição da denúncia ou queixa? A inépcia da inicial acusatória, a falta de pressuposto ou condição da ação e a falta de justa causa. Não confundam. Beleza, pessoal? Vambora, vamos passar para a questão 78, que é outra questão que exige aí que você complete as frases de acordo com o texto legal. Artigo 78, perdão, questão 78. Nenhum acusado, espaço aí você deve preencher
com o que você achar que está correto dentre as alternativas, ou nenhum acusado, espaço, será processado ou julgado sem defensor. Assinale a alternativa correta que preenche, adequada e completamente a lacuna nos termos do artigo 261 do CPP. Então o examinador aqui exige que você saiba de cabeça o texto do artigo 261 do CPP. Daí vem a importância de estudar o texto da lei seca, como a gente conversou no início da correção, tá bom? Alternativa letra A. A alternativa A, com exceção do foragido. B, com exceção do ausente ou foragido. C, com exceção do ausente. D, ainda que ausente. E E, ainda que ausente ou foragido. Então, evidentemente aqui a alternativa correta é a letra E. E por quê? Eu vou dar um jeito de você gravar isso melhor, tá? É direito constitucional, ninguém pode ser processado sem direito à ampla defesa e contraditório. Ainda que ausente ou foragido. Então pensem nisso, tá? O direito à defesa, ele é tão grande, ele é tão essencial e indispensável para o processo, que o sujeito ele não pode ser processado e julgado sem defensor, sem advogado, sem defesa técnica, ainda que ele esteja ausente ou foragido. Então você faça esse link aí, tá? É tão importante a defesa que ainda que o cara tenha fugido ou que ele esteja ausente, ele tem o direito de um defensor acompanhar o processo dele, tá bom, pessoal? Isso é de suma importância, está previsto no artigo 261 do Código de Processo Penal, que eu vou ler para vocês. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Então, não basta uma defesa qualquer, é necessário que seja uma defesa adequada para tutelar aquele indivíduo, tá bom? Beleza, pessoal? Então é tranquilo, tá? E a gente vai ver aqui, depois eu vou comentar com vocês, a hipótese do sujeito quando ele é citado por edital, como é que funciona, né? O cara é citado por edital, não comparece no processo, e aí? E aí, ele não constitui um defensor, o que acontece? Como é que funciona isso aí, tá bom? A gente vai ver, esse artigo é de extrema importância para sua prova, cai sempre, artigo 366 do CPP, tá? Decore esse artigo, leia todo dia. Questão 79, já trata aqui da Lei 9.099, a Lei das infrações de menor potencial ofensivo, a Lei do GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Bom, 79, com relação às infrações de menor potencial ofensivo, seu processo e julgamento, é correto afirmar que, letra A, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesão corporais dolosas de natureza grave. A alternativa A está errada, pessoal, pelo simples fato de que os crimes de lesões corporais que necessitam de representação são só as lesões corporais leves ou culposas. E as leves, desde que não sejam no contexto da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340 de 2006, tá bom? Isso mudou, entendimento jurisprudencial a respeito disso, e quando for uma lesão leve, praticada em contexto de violência doméstica referente à Lei Maria da Penha, não depende de representação. O que é representação? Falando aqui rapidamente, alguns crimes, para que o Ministério Público, titular da ação penal pública, possa processar o indivíduo, ele depende de uma autorização do ofendido. O ofendido tem que falar ao Ministério Público: eu quero dar prosseguimento nisso aí, pode tocar o barco, tá? E aí o Ministério Público precisa dessa autorização, e agora o estelionato exige isso, por exemplo, antigamente não exigia, agora o estelionato também exige. Precisa que o ofendido venha e fale: pode processar o cara, eu tenho interesse em dar prosseguimento e tudo mais. E aí, havendo provas, o processo corre normalmente. Mas sem essa representação, não é possível tocar o processo, tá bom? A gente depende dessa representação. É a minoria dos crimes e tem que estar previsto expressamente em lei, tá? A lei traz expressamente quando o delito depende de representação para o seu processo de julgamento, tá bom? Quando não tiver nada previsto, ação penal pública incondicionada, Ministério Público, havendo indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, etc., pode processar o indivíduo sem necessidade de qualquer autorização da vítima, como é o caso do furto. Se você for furtado e você descobre que foi um vizinho seu e você não quer processar aquele vizinho, não importa, tá?
se havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade no inquérito policial, o Ministério Público pode e deve processar criminalmente o seu vizinho pelo furto independente da sua vontade. O mesmo não se aplica para uma eventual ameaça. Se você for ameaçado por seu vizinho fora do contexto ali, se você for lesionado pelo seu vizinho ali, uma lesão leve, fora do contexto de violência doméstica, etc., no caso das mulheres, você tem a opção de representar ou não contra o seu vizinho. Se você falar, deixa pra lá, foi só uma discussão besta, a gente trocou um soco ali, tá tudo bem, deu uma lesãozinha leve aqui, mas tá tudo em ordem. Não quero que isso vá pra frente no criminal. Você tem essa opção de não representar, tá bom? Beleza? Show de bola. Então, as lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, elas não exigem representação. Elas se processam mediante ação penal pública incondicionada. Eu, Ministério Público, não preciso de autorização nenhuma da vítima, tá bom? Onde está previsto isso? O artigo 88 da Lei 9.099, que traz essa previsão da representação para lesão corporal leve, diz assim: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e culposas, beleza? Leves e culposas. As lesões corporais leves, prestem atenção nisso, se for no contexto de violência doméstica, não precisa de representação. Podemos tocar o barco sem qualquer interferência da vítima para evitar aquilo que acontecia antigamente, né? Da mulher retirar a queixa e tudo mais, tá bom? Alternativa B, a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível, ou por edital. A alternativa B, ela também está errada, porque o artigo 66 da Lei 9.099 diz que a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. O erro está aí. A alternativa B colocou que seria por edital, e não há citação por edital no âmbito da Lei 9.099. Se for necessário citar por edital algum indivíduo que esteja sendo processado no Juizado Especial Criminal, tem que remeter esse processo para a Justiça Comum. Ele não pode permanecer no Juizado Especial Criminal, ainda que o crime seja de menor potencial ofensivo. Beleza? Citação por edital no Juizado Especial não tem. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Alternativa C. A competência do juizado será determinada pelo lugar de residência do réu. Isso também está errado, porque prevê o artigo 63 da Lei 9.099 que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. E aqui eu faço uma ressalva muito importante. Essa previsão ela é diversa do que é previsto no Código de Processo Penal. A regra do Código de Processo Penal é diferente. Aqui é uma exceção à teoria do resultado. O artigo 70 do Código de Processo Penal diz que a competência para o processo e julgamento do crime é do local do resultado, onde se consumou o delito, tá? E a Lei 9.099 diz exatamente o contrário, diz que a competência é do lugar onde a infração foi praticada, o local da ação, tá bom, pessoal? Então, tomem muito cuidado com isso. A Lei 9.099, isso é cobrado, como vocês estão vendo aqui, essa questão já foi cobrada no TJ lá atrás, pode vir de novo, tá? Na Lei 9.099 é a teoria da ação, tá? Leva-se em conta o local onde o crime foi praticado. E no Código de Processo Penal, artigo 70, leva em conta o local onde o crime se consumou, o local do resultado. Lembre-se que o Código de Processo Penal é a regra e a Lei 9.099 é a exceção. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para letra D. Se consideram infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos da Lei 9.099 e 95, as contravenções penais, beleza? E os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano. Tá errado. Excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. Tá errado, pessoal. Contraria o disposto no artigo 61 da Lei 9.099, que diz que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Gravem isso. Crimes com pena máxima que não supere 2 anos, meus amigos. Aqui na nossa alternativa D, o examinador fez uma troca ali e colocou 1 ano para que você caia nessa pegadinha. Não caia, por favor.
Crimes de menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos. E as contravenções penais, aí não importa a pena, porque tem contravenção penal lá, que a pena é de prisão simples, na antiga lei de contravenções penais, uma lei bem antiga, mas ainda válida. E tem penas ali de prisão simples com pena superior a 2 anos, tá? Então qualquer contravenção penal é infração de menor potencial ofensivo. E dos crimes, são crimes de menor potencial ofensivos que não tiverem pena máxima superior a 2 anos. Show de bola? Então a alternativa D também está errada. E a alternativa E, que é a correta, ela diz que nos crimes em que a pena mínima, agora prestem muita atenção, a gente falou de pena máxima antes, agora a gente está tratando da pena mínima, presta atenção. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não pela Lei 9.099, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Pessoal, opa, caiu aqui, perdão. Vamos lá, vamos continuar aqui. Show de bola. Pessoal, a alternativa E, ela trata do instituto da suspensão condicional do processo. O que é isso? Esse instituto, previsto no artigo 89 da Lei 9.099, muito importante, ele traz no instituto uma medida despenalizadora para evitar que o sujeito seja condenado criminalmente se ele preencher alguns requisitos. Dentre esses requisitos está que seja prevista uma pena mínima para aquele delito de 1 ano. Então, nesse caso, para considerar, para aferir se o sujeito tem direito à suspensão condicional do processo, dentre outros requisitos, né? A gente está falando aqui de um requisito objetivo. A pena prevista para aquele delito, a pena mínima prevista para aquele delito não pode ser superior a 1 ano, tá bom? Então vou te dar um exemplo aqui. O crime de furto simples, ele não é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima dele supera 2 anos, mas é um crime que admite a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima dele não supera 1 ano, tá bom? Então vejam que isso, o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, ele é aplicável a crimes que também não são de menor potencial ofensivo, tá? A gente chama de crimes ali de médio potencial ofensivo, que tem uma pena máxima superior a 2 anos, mas que a pena mínima não supera 1 ano e aí admite, preenchidos os outros requisitos, tá? Que fique claro, né? Nosso objetivo agora é tratar dessa lei, que a pena mínima não passe de 1 ano, tá bom? Então prestem muita atenção disso. Suspensão condicional do processo, a gente considera a pena mínima que não pode ser superior a 1 ano. Mas o conceito de crime de menor potencial ofensivo é aquele que não tem a pena máxima superior a 2 anos, tá bom? E aí depois vem o Instituto da Transação Penal, que só é aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles cuja pena máxima não supera 2 anos. Beleza? Tranquilo, né? Alternativa aí correto, artigo 89 da Lei 9.099, leiam e decorem, artigo muito importante para a prova de vocês. Aliás, a lei toda, tá? Cobra-se muito no concurso do TJ de São Paulo, a Lei 9.099. 80! Vamos lá. Considere as seguintes situações com relação à citação. Réu militar, réu que não é encontrado e réu que se oculta para não ser citado. Assinale a alternativa que traz, correta e respectivamente, as modalidades de citação que estão adequadas às 3 situações mencionadas, nos termos dos artigos 351 a 369 do Código de Processo Penal. Letra A, por correio por hora certa e edital? Não, errado, a gente já vai ver por quê. B, por carta de ordem, por edital, por rogatória? Não, também está errado. Letra C, pessoal, por mandado, por hora certa e por hora certa? Errado. Letra D, por intermédio do chefe de serviço, por edital e por hora certa. É a nossa alternativa correta, nós já vamos comentar. E E, por intermédio do chefe de serviço, por hora certa e por correio? Não. Pessoal, vamos lá. A alternativa correta é a D, porque cada hipótese dessa tem uma espécie de citação específica. O réu militar prevê o artigo 358 do Código de Processo Penal que ele será citado por intermédio do chefe de serviço, tá bom? Artigo 358 do Código de Processo Penal. Já o réu que não é encontrado para ser citado,
a consequência disso é a sua citação por edital, previsto no artigo 361 do Código de Processo Penal, que diz exatamente que se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Então, o réu tenta procurar ele em todos os endereços oficiais que ele tem, faz pesquisa de endereço em tudo quanto é meio, e a gente mesmo assim não consegue encontrar. O oficial de justiça vai lá e não consegue encontrar esse réu. Aí, pede-se que ele seja citado por edital, é expedido um edital com 15 dias e tudo mais. Se esse indivíduo comparecer e constituir advogado, o processo corre normalmente como se ele tivesse sido citado ali pessoalmente. Mas o mais comum que aconteça é que o sujeito não compareça no processo. E aí isso acarreta a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, tá bom? Então, se o sujeito é citado por edital, não comparece, não constitui advogado, a consequência disso é que o processo e o prazo prescricional fiquem suspensos. Não para sempre, a gente vai ver depois que não é para sempre, mas guardem isso, tá bom? E leiam e decorem, como eu já falei, o artigo 366 do Código de Processo Penal. E o artigo 362 do Código de Processo Penal diz que se o indivíduo, o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará que ele está se ocultando para não ser citado e procederá à citação por hora certa com os requisitos ali legais previstos para essa hipótese, tá bom? E a gente precisa fazer uma analogia com o Código de Processo Civil, porque é lá que traz as especificações aí para que ocorra a citação por hora certa, tá bom, pessoal? Então, a alternativa correta é a D, porque traz exatamente as hipóteses correspondentes de citação para cada situação prevista ali. Réu militar, réu que não é encontrado e réu que se oculta para não ser citado. Então, respectivamente, réu militar é citado por intermédio de chefe de serviço, réu que não é encontrado é citado por edital e o réu que se oculta é citado por hora certa. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa última questão, que trata aí sobre recursos. No tocante aos recursos, questão 81, assinale a alternativa correta. Letra A. O recurso será interposto por petição ou termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Pessoal, a alternativa A já de cara é a nossa alternativa correta, porque ela corresponde exatamente ao texto do artigo 578 do nosso Código de Processo Penal, que diz que o recurso será interposto por petição ou termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante, tá? Então, tanto o advogado pode manifestar ali a vontade de recorrer daquela sentença, a defesa técnica, como o próprio réu. O advogado é intimado sobre a sentença e o réu também é intimado. Vai o oficial de justiça lá no presídio dar a sentença para ele um termo de recurso. Fala, fulano, você quer recorrer? Ele assina lá, quero recorrer. Se o advogado dele decidir não recorrer e o réu quiser recorrer, prevalece a vontade do réu. E aí o advogado é obrigado a fazer a defesa técnica lá, recorrendo daquela decisão, tá bom? Então o artigo 578, alternativa A correta, mas vamos comentar as demais porque temos informações importantes aqui. Letra B. Caberá recurso no sentido estrito da decisão que receber a denúncia. Pessoal, essa alternativa está errada, é uma pegadinha comum de concurso. Trazer essa hipótese aí de recurso, tá? A decisão que recebe a denúncia ou queixa, ela é irrecorrível. Não há um recurso legal previsto para decisão que recebe a denúncia ou queixa. A única hipótese ali, a única coisa que há para ser feita é o manejo de um habeas corpus para tentar trancar aquela ação penal ali, impetrar um habeas corpus em decorrência daquele recebimento da denúncia para tentar trancar aquela ação penal. Mas o habeas corpus ele não é recurso, é um remédio constitucional, tá bom? Então guardem isso, pegadinha de concurso sempre cai. Por que eles fazem essa pegadinha e por que ela sempre cai? Porque cabe um recurso em sentido estrito, igual está aqui, dizendo na alternativa B, cabe recurso em sentido estrito para decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Aí que está a pegadinha. A denúncia que recebe é irrecorrível, mas é possível um manejo de habeas corpus para contestar aquilo lá e tentar um trancamento da ação penal. Entretanto, a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, o Ministério Público apresentou uma denúncia lá, o juiz falou, não recebo porque não preenche os requisitos. O Ministério Público pode e deve recorrer dessa decisão com fundamento no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Então, é cabível recurso da decisão que não recebe a denúncia ou queixa, mas da decisão que recebe não cabe recurso. Beleza, pessoal? Alternativa C. Caberá apelação no prazo de 20 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição
proferidas por juízo singular. De fato, cabe apelação para sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Entretanto, o prazo é de 5 dias e não 20 dias, pessoal. Guardem isso, tá bom? Está previsto no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Prazo de 5 dias aí para o recurso de apelação, tá bom, meus amigos? Vamos para a alternativa D, que fala aqui que o Ministério Público somente poderá desistir do recurso que haja interposto. Pessoal, é exatamente o contrário que a lei prevê. O artigo 576 do Código de Processo Penal diz exatamente o contrário. Diz que o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Então, o Ministério Público decidiu recorrer, um abraço, vai até o final. Ele não pode recorrer e falar, pensei melhor, estou conformado com essa decisão e eu quero desistir desse recurso. É possível? Não é possível. Artigo 576 do Código de Processo Penal, também muito cobrado. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. E a alternativa E diz que dentro de 10 dias contados da interposição do recurso no sentido estrito, o recurso em sentido estrito, é o famoso rese, o recorrente oferecerá as razões e em seguida será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Pessoal, essa alternativa está errada também por conta do prazo, tá? Na alternativa diz prazo de 10 dias, enquanto a lei fala em 2 dias. O artigo 588 do Código de Processo Penal diz que dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído o traslado o fizer com vista ao recorrente. Este oferecerá as razões e em seguida será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Então, aqui a pegadinha em cima do prazo. A alternativa fala em 10 dias e o correto são 2 dias. Então, pessoal, vocês já viram que vocês vão ter que se apegar aí aos prazos. E daí a importância de ler repetidas vezes, fazer esqueminha, fazer uma tabelinha de prazo, de recurso, prazo de resposta à acusação, prazo de tudo que vocês puderem, para não cair em contradição, para que vocês não percam uma questão fácil dessa na hora da prova. Tá bom, pessoal? Finalizamos por aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham tido um bom desempenho no simulado. E caso isso não tenha acontecido, repiso. O momento de errar é agora. Mas não se conforme com o erro, tá bom? Estude o seu erro, entenda por que você errou a sua questão. Aprenda aqui com os comentários que a gente fez. Se não entendeu, me procura. Estou à disposição aí nas redes sociais, @prof. Murilo Aquaviva lá no Instagram. Pode me procurar, respondo vocês com o maior prazer. Procure também o canal de dúvidas aí do curso, tá bom? Eles entram em contato comigo, eu sano as dúvidas aqui que forem necessárias. Fiquem extremamente à vontade, tá? O ideal aqui é que vocês não cheguem na hora da prova com dúvidas, tá bom? Então entendam o erro de vocês, fiquem tranquilos, não deixem que isso traga uma ansiedade ruim e levem isso como aprendizado. Aprendam com os erros de vocês, estudem os erros de vocês, que eu garanto que vocês não vão errar novamente. Tá bom, meus amigos? Foi um prazer de estar aqui com vocês nesse momento. Foi um prazer fazer essas questões simuladas para vocês. Espero que a gente possa se encontrar em breve nos tribunais e nos processos. Eu tô louco aí para xingar vocês aí, sexta-feira, 7 horas da noite, quando você ali, escrevente do TJ, abre vista para o Ministério Público de um processo de réu preso em plena sexta-feira no final do expediente. Mas eu vou fazer isso com muito prazer e carinho, tá bom, pessoal? Desculpa a brincadeira, obrigado por tudo. Tamo junto, bons estudos e forte abraço. Valeu!